paz do Senhor, amém? Sou grato a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do pastor Câncio. Deus abençoe a vida dele e sua família. Vamos adorar o Senhor? O mesmo Deus que bradou lá do meio da sarça ardente para Moisés, quando Moisés queria se virar e para olhar o que era que estava acontecendo, porque a sarça não se consumia, Deus ele santifica o lugar onde ele está, e Moisés acha que vai olhar de qualquer jeito para Deus, acha que vai se comportar de qualquer jeito na presença de Deus. E Deus disse assim: peraí, não é bem assim não. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo, é terra santa. Lá em Josué para e olha para a terra que ele há de conquistar, e aparece um anjo do Senhor de novo. E ele acha que é até um inimigo. E o anjo fala para ele novamente, antes de dar as instruções, ou melhor, Josué esperava algumas instruções. E ele pergunta: quem és tu? Tu és um dos nossos inimigos? E ele diz assim: eu sou o anjo do Senhor, sou um dos príncipes do Senhor. E tem mais uma coisa: tira o sapato dos teus pés, porque o lugar onde tu está pisando é santo. Então eu entendo que onde Deus está, o ambiente não é natural. Eu não posso me comportar de maneira natural. Tenho que me comportar de maneira espiritual. Eu trouxe outro hino para louvar a Deus, mas eu senti de adorar juntamente com a igreja. Peço a ajuda da banda, por favor. É um hino muito simples, mas que enaltece unicamente o nome do nosso Deus. Adore o Senhor comigo. Só quem quiser. Quem não quiser também. Eu tenho costume de dizer por aí que se o crente esperar eu convidar ele para adorar, ele vai sair da presença de Deus sem adorar. Que a gente está vendo muito é gente manipuladas por pessoas dizendo: levanta a mão, abre a boca, dá glória. E Deus tem me dado a oportunidade, pastor Seabra, de ministrar a palavra dele também. E eu aviso logo no começo do culto. Se tu esperar eu estar te chamando a atenção, te manipulando para te adorar o Deus que tu está na presença, tu vai sair daqui sem adorar. Então, quem quiser adorar, fique à vontade. Dá um ré maior para mim, ou menor. Ré. Ré. Louve comigo nessa noite. O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, nós te adoramos.
Poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, aleluia, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, aleluia, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Deus está na casa para receber a minha e a tua adoração. Aleluia. Só Ele é digno de honra e de glória. Nós estamos diante de uma sociedade, irmãos, que muitas das vezes a gente acerta. A primeira vez que a gente erra, a gente é apontado o dedo, mas eu louvo a Deus porque Deus, Ele não olha, não vê como o homem vê, né? Peço ajuda para alguém deixar esse playback para mim lá, por favor. Obrigado, irmão. E assim como você, eu também já passei por muitas situações adversas onde eu pensei que não ia ter mais jeito, sabe? Mas eu aprendi uma coisa, que quando Deus ele está em silêncio e as situações dizem que acabou, Deus ele está escrevendo, continua escrevendo a nossa história. E eu sei que tem pessoas aqui também que estão passando por esse momento. Mas Deus nessa noite tem uma palavra para a tua vida. Deus ele tem perdão para ti nessa noite, restituição. Aleluia, Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Escuta. Quem aplaude o teu momento, raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Não é verdade? Quer saber, isso não é novo, ó. Isso sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim.
E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu, Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa, não é verdade? A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, ei, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Ei! Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não esquece. Aleluia! Oh glória, esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia! Já tem gente chorando. Aleluia! Ei! Quem aplaudiria Davi? Pelo adultério que cometeu. É que a gente gosta da parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu, Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa, só os acertos. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu, te viu, te viu quando você bateu na porta. Aleluia! Chorou, aleluia, e ninguém veio atender, mas Deus estava escrevendo. Você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Tua história.
Porque quando a gente diz que não tem mais jeito, Deus diz assim pra gente: a minha graça te basta. E tem muitas situações que você passa que é para você saber que você é dependente dele. Então não procure ajuda em outro lugar. Procure ajuda nos pés do Senhor. Porque essa foi a diferença do rei Davi. Homem segundo o coração de Deus. E alguém pode pensar: poxa, se é segundo o coração de Deus, foi praticamente perfeito. Muito pelo contrário, né? Teve suas falhas. Mas ele reconheceu que a diferença na vida dele era o Espírito do Senhor. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento eu vou dar a oportunidade para a irmã Diamara louvar e a gente vai contribuir com dízimos e oferta. Logo seguindo, o irmão Rafael ora pelo pregador. Amém? Aleluia. Nessa noite maravilhosa, eu cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor nessa noite, porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Mais uma semana vai se iniciar, uma findou, e em tudo nós vemos a mão do Senhor na nossa vida. Ai de nós, irmãos, se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Ó, agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores eu sei que você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: oh, eu não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Oh, aleluia! Obrigada, Jesus. Em tudo vemos a tua mão em nossa vida, Senhor. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a
razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando na tua mão, mulher. Oh, aleluia! Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. E ele te diz, olha só, lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome nesta noite, Senhor. A tua presença é real neste lugar, a tua graça é real neste lugar. Oh, Deus amado, meu Deus querido e santo, usa o teu filho, meu Deus, poderosamente. Meu Pai, fala aquilo, meu Deus, que a tua igreja, que o teu povo precisa ouvir, meu Senhor. Deus amado, aleluia. Socorre aqueles que estão aflitos, meu Deus, que vieram aqui em busca, meu Pai amado, de algo da tua parte, meu Senhor. Arala, Surika, Darabas, Primadai, Decalandaço, Decalaia da Shurikas. Meu Deus, aleluia. Pai bendito, nós te louvamos nesta noite, meu Senhor, e te pedimos, meu Deus, continua conosco, que a tua presença, meu Deus, continue a inundar este lugar, meu Pai amado. Usa o teu filho, meu Senhor, em nome de Jesus. Eu desejo cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, é um prazer, uma grande satisfação estar aqui junto com os irmãos, nesta congregação abençoada, para juntos adorarmos a Deus. Eu quero agradecer ao meu amigo, companheiro de ministério, pastor Francisco Câncio, pelas oportunidades que a mim é confiada.
que Deus abençoe e continue abençoando sua esposa, seus filhos, da qual eu desfruto dessa amizade por muitos anos já. Também quero fazer menção de todo o ministério, viu? Amo vocês de coração. Você também está bonito. Glória a Deus. Todos aqui, né? Eu costumo dizer, porque a gente anda muito em congregação, não é toda a congregação em Castanhal que tem um elenco desse. Não é verdade, Isaac? Isaac sabe disso aí, o elenco aqui é de peso. Glória a Deus, né? Eu já fui de lá. Prazer, Isaac. Que Deus continue te abençoando. Amados, eu quero trazer uma mensagem hoje teológica, que venha despertar em cada um de nós o sentimento que habita no coração de Deus. E se você prestar atenção, você vai sair daqui com algo novo, maravilhoso, para a sua vida espiritual. É um culto de primícias. E eu já preguei esse texto aqui, mas de uma forma diferente. Hoje eu vou pregar esse texto, mas vocês vão entender o porquê. Culto de primícias. Abra sua Bíblia no livro de Levítico. Glória ao Senhor. Capítulo 23. O versículo 9, 10 e 11. Tá bom, até o 11. 3 versículos. Palavra que foi dita no céu, escrita na terra, temida e respeitada no inferno. É a única palavra que tem o poder de transformar a vida de um homem e o destino de uma nação. Palavra do Senhor. Levítico, terceiro livro da Bíblia. 23, 9, 10, 11. Os irmãos encontraram, digo amém. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houver entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a vossa colheita, ou cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ou colheita ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejas aceitos. No dia seguinte ao sábado, ou seja, o domingo, o sacerdote o moverá. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Teu coração está cheio de glória. Aleluia, né? Amado, escute isso. Nós estamos em uma festa. Culto de primícia é festa. Entenda uma coisa. No calendário judaico, Deus estabeleceu 7 festas anuais. Apesar do povo de Israel ser dividido em 12 tribos, a vontade de Deus é que elas se juntassem em todas essas festas. Agora, o interessante de todas essas 7 festas que existem no calendário judaico, todas elas, existe um mapeamento que apontam, essas festas, elas foram estabelecidas no Velho Testamento, mas elas têm um mapeamento que aponta para o sacrifício de Jesus no Calvário e também para o arrebatamento da igreja. Então entenda uma coisa, eu não vou falar nas 7 festas, até porque o tempo não seria cabível. Mas eu quero falar de 3, para você entender o que é primícia. Eu quero falar das 3 primeiras festas, que era a Páscoa, a festa dos pães asmos e a primícia. Por que que a primícia entra na terceira? Porque fala da colheita. Então nós temos que entender o seguinte: no dia 14 de abril, o nosso abril, mas no calendário judaico, no dia 14 do mês de Abide,
Israel comemorava a Páscoa, a saída deles do Egito, do poderio de Faraó. Você conhece a história. No dia 14 de Abide, o nosso abril, eles comiam o cordeiro com ervas amargas. E pastor, e no Novo Testamento o que isso significa? Significa a crucificação de Jesus no Calvário. Depois dessa festa, no final da festa da Páscoa, 3 dias depois, entrava a festa dos pães asmo, que era pão sem fermento. Israel passava 7 dias comendo pão sem fermento. E o que isso significa? Significa a santidade de um povo separado para Deus. Quando o Senhor ordenou lá dentro, ainda quando eles estavam saindo do Egito, essa festa, Deus está dizendo para eles: vocês estão aqui, estão saindo do Egito, mas vocês são diferentes. Vocês são um povo escolhido. Vocês são um povo, aleluia, para me servir. Vocês são um povo santificado, aleluia, aleluia. Irmão, tem uma coisa tão linda que quando o povo de Israel chegou na beira do mar para atravessar, o mar está cheio. O que foi que Deus disse para Moisés? Manda que o povo marche. Mas espera aí, bora entender um negócio aqui. Israel era escravo. Escravo não marcha. O que marcha é soldado. O povo de Israel não está nem entendendo. E Deus já está dizendo na beira do rio: daqui para frente vocês não são escravos, vocês são soldados. Aleluia. E tem mais um detalhe, gostei do aleluia. E tem mais um detalhe: soldado não marcha para trás, soldado só marcha para frente. Você está entendendo? Deus já está falando contigo aí? Soldado não marcha para trás, soldado só marcha para frente. E foi o que o Senhor disse para Moisés: manda que o povo marche, mas na frente só tem água. Existe uma oração que não está aqui na Bíblia, mas Flávio Josefo, grande historiador, ele diz que Moisés fez uma oração, que ele disse assim para Deus: Senhor, eu sei que se tu quiser, nós atravessa voando isso aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Tão grande era a fé daquele homem. Então Israel comemorava a Páscoa, o sacrifício de Cristo. No Novo Testamento, no Velho Testamento, era a libertação deles do poder do Faraó, do Egito. A festa dos pães asmos era 7 dias comendo o pães asmo. Depois disso aí, chegava a festa das primícias. E aí você vai entender. Em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 8, existe uma lista do que era trazido, o que era permitido, o produto da terra que era permitido trazer para Deus na primícia. Em Deuteronômio 8:8 diz que tinha 3 coisas especiais que eles tinham que trazer no culto de primícia. O que era, pastor? A cevada, o trigo e o centelho. Agora preste atenção, a cevada, ela amadurece primeiro do que o trigo. Então Deus disse a eles: vocês trazem 3 dias depois da Páscoa, ou seja, e no dia seguinte é o sábado, que não precisa ser muito esperto para entender que depois do sábado é o domingo, domingo de Páscoa. Então a cevada amadurecia primeiro. Então, para não estragar, o povo de Israel fazia a sua oferta logo no domingo. E você me pergunta: pastor, e o trigo? Como o trigo demorava mais para a colheita, ele aguentava mais tempo, ele ficava para a próxima festa, que é daqui a 50 dias. Você já vai entender que depois da Páscoa, 50 dias, é a festa do Pentecoste. E o trigo tem muito a ver com a igreja. Então, bora ver. Primeiro eles levam a cevada, porque a cevada estragava. Interessante é que eles levam em feixe. Eles levavam em feixe para o sacerdote. Mas o porquê?
Se alguém perguntasse para o judeu, por que você está levando esse feixe para a casa do Senhor? Ele dizia, porque a minha colheita será abundante. Aleluia. Porque a minha colheita será farta. Porque a minha colheita será grande. Oh, decaialas. Para tudo havia resposta. Então era esse o motivo deles levarem feixe. Eles acreditavam que a colheita ia ser muito grande. Aí, irmãos, já está o significado das festas. Agora entenda uma coisa. A primícia vem de primeiro. Então bora lá. Se a Páscoa, no dia 14 de abril, Abide, ela representa Cristo do Calvário. Se a festa dos pães asmo representa a santidade do povo, e a primícia representa o quê? A ressurreição de Cristo. Aleluia. Por quê? Porque aconteceu na manhã. Por isso que eu pedi para você ler o texto comigo, que o Senhor disse assim, é para remover do altar, do templo, no dia depois de sábado. Ou seja, depois de sábado é o domingo. Israel fez isso durante muitos anos. Mas no Novo Testamento, pastor, o que aconteceu na manhã de domingo, no domingo de Páscoa? A ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que se tornou as primícias do que dorme. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala que Jesus, ele foi as primícias do que dorme. Então primícia fala na ressurreição. No dia da Páscoa, no domingo da Páscoa, quando você, entenda isso aqui é lindo. Quando você traz, hoje você está participando desse culto de primícia, quando você traz a sua oferta para Deus, Ele está te retribuindo com a salvação. Cristo, tu deu a oferta na manhã de domingo, no domingo de Páscoa, e Jesus Cristo, Deus deu o seu Filho Jesus também no domingo de Páscoa. Sem Jesus nós não estaríamos aqui. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem sentido o mundo. Jesus é tudo na vida, ele tem que ser primeiro. O calendário da humanidade está antes de Jesus e depois de Jesus. Aleluia. Se tirar Jesus da Bíblia, é como se tirasse os números da matemática. Não faria sentido. Então Jesus Cristo, a primícia, ela representa a ressurreição. Alguém está me ouvindo? Diga amém. A ressurreição de Cristo na cruz. Porque naquele dia, irmão, aconteceu uma coisa muito interessante. 3 horas da tarde, naquele domingo, naquela sexta-feira, quando Jesus lá no Calvário, quando ele tombou a cabeça, quando ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia diz que aconteceu fenômenos. Sepulcros se abriram. Você não entendeu errado não, eu falei sepulcros. Eu falei no plural. Porque não foi só o túmulo de Jesus que ficou vazio. Aleluia. Você sabe disso. O historiador diz que na hora desse terremoto, na hora que Jesus está morrendo, abriu-se uma cratera do pé da cruz até o templo. E Mateus no capítulo 27, ele descreve que corpos dos santos ressuscitaram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Corpos dos santos ressuscitaram e entraram na cidade santa com ele. Agora existe um detalhe muito lindo que você não pode esquecer. É que Mateus diz assim, depois que ele ressuscitou. Aleluia, tá ou não está escrito? Mateus diz assim, corpo dos santos ressuscitaram, entraram na cidade, depois que ele ressuscitou. Por quê, pastor? Porque ele é a primícia do que dorme. Porque ele tem que ser primeiro, aleluia.
Ele tem que ser primeiro na tua vida, Ele tem que ser primeiro na tua casa, Ele tem que ser primeiro no teu negócio, Ele tem que ser primeiro em tudo, para que tudo na tua vida dê certo. Jesus tem que ser o centro da tua vida. Você pode adorá-lo. E é interessante, amado, que Pedro também fala que quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu, ele foi até o seio da terra. Segundo a Bíblia, Jesus, nos 3 dias que passou morto aqui na terra, primeira viagem que ele fez, ele foi lá no mundo antes do dilúvio. Ele foi lá ver aquele povo que viveu antes do dilúvio. Ele sabe onde eles estão. E se você me perguntar, pastor, ele foi pregar o evangelho da graça lá? Não. Jesus tinha uma missão. Ele foi lá com aquele povo. Ele foi dizer simplesmente uma palavra. Ele chegou lá com todos eles e disse: eu sou aquele de quem Noé falou para vocês. Aleluia. Eu sou aquele de que Noé falou para vocês e vocês não acreditaram. Eu vim aqui onde vocês estão só para dizer: eu sou aquele que mandei a chuva. Ele é o princípio. O filho João diz: no princípio ele era o verbo. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. Sem ele, nada do que existe se faria. Ele é a luz dos homens, mas a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas. Por quê? Porque as suas obras eram más. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia, glória ao Senhor. Então entenda isso. Mas quando Jesus sai de lá, existem 2 partes que ele sai. Antes do patriarcal, nós sabemos que existe, eles viveram na parte da inocência. Ele vai agora, sabe aonde? Lá onde estavam os patriarcas. Agora imagine Jesus chegar lá e dizer: bora Abraão, chegou a hora, Isaac, chegou a hora, Jacó, chegou a hora, Moisés. E ele tira de lá e leva, e diz o Salmo 68, versículo 18: e subindo levou o cativo e o cativeiro, e deu dom aos homens, para que Deus habitasse no meio deles. Esta é a garantia que nós temos: um Deus que tira do sepulcro quem está morto e leva para morar com Deus no céu. Você pode glorificar e exaltar o nome dele, aleluia. Essa é a nossa esperança, isso é primícia. Se tudo aconteceu na manhã daquele domingo de Páscoa, exatamente quando o povo de Israel levava a sua cevada como oferta ao Senhor, em agradecimento pela colheita do campo, o Senhor retribui com Jesus Cristo ressuscitando dentre os mortos, na manhã também de domingo. Amado, quando Jesus morreu, o Satanás lá no Calvário disse: bem, se era o Filho de Deus, acabou, morreu. Se era o Filho de Deus, está morto. Só que a vitória de Jesus a vitória de Jesus das trevas não foi pela morte. Porque morte todos nós vamos morrer, não tem graça nenhuma, todos nós vamos morrer. Se Jesus morresse e não ressuscitasse, eu não estaria pregando aqui. A diferença de Jesus para os grandes criadores de grandes religiões que nós temos hoje no mundo é uma grande diferença. É que se você for no túmulo do Maomé, tem uma estrela lá no dia que ele nasceu, e tem uma cruz no dia que ele morreu, e já está lá os restos mortais. Se você for para o Siddhartha Gautama, você vai ver a mesma coisa. Todos os homens que criaram grandes movimentos na terra, existe uma estrela no dia que nasceu, uma cruz no dia que morreu, está lá a data. Se você for em Jerusalém, você vai ver no túmulo de Jesus
Aleluia. Eu ainda não fui lá, mas eu já vi através de vídeo e pastores já foi lá. Existe 1 metro de cima a baixo escrito, 1 metro escrito lá, hebraico, latim, grego. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Ele ressuscitou. Ele é a primícia. Ele é a primícia de Deus. Sabe o que eu acho lindo, irmão? Me veio no pensamento agora uma coisa linda. É que naquela manhã de domingo, 2 camaradas voltam de Jerusalém, andando e conversando. Eles vão para uma vila que tem, olha para mim, 8 quilômetros. Se eu perguntasse para você, quantas horas você andaria 8 quilômetros? De Emaús para Jerusalém é 8 quilômetros. Se uma pessoa andar de uma forma normal, eu vou botar aí 2 horas e meia, amém? Se a pessoa andar lento, 3 horas, né? 8 quilômetros. Então me explica, como é que Cleófas e seu amigo sai de madrugada de Jerusalém e chega de tarde na aldeia? É a caminhada mais longa que nós temos na Bíblia. Eu estou falando de 8 quilômetros. É simples. Se tu não der glória a Deus, eu vou aí. Lá vem eles 2 conversando. Qual era o assunto? Eu acho lindo quando Jesus fala as coisas, porque ele prova. Ele diz assim: aonde tiver 2 ou 3, que o assunto for meu nome, que o assunto for ele, não é fofoca não. Quando o assunto for ele se faz presente. Aí os 2 vão conversando e tal. Aí Jesus vai, chega no lado deles. Olha o que Jesus pergunta: o que é que vocês conversam aí? Que assunto é esse? Aí, eu não sei se foi o Cleófas ou o amigo dele, porque a Bíblia só dá o nome de um. Eu não sei qual dos 2, mas olharam para Jesus sem conhecer. E eles dizem assim: tu é o único peregrino em Jerusalém que não sabe. E Jesus diz: sabe do quê? Jesus, Filho de Deus, que os sacerdotes entregaram, mataram,